Olá pessoal, estamos aqui com a parte de funções, onde o objetivo principal aqui é determinar o domínio e a imagem de algumas funções que a gente vai colocar aqui. Essas funções f estão definidas num subconjunto dos números reais, que pode ser aqui contido igual, então na verdade o u pode ser todos os reais, domínio. O objetivo de determinar o domínio então é determinar o u, tá certo? E a imagem é um subconjunto aqui do contradomínio, tá certo? São os valores que a função assume. Então, olha, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 funções que nós vamos ver. É uma função racional, né? Divisão de polinômios, ó. É 1 sobre x mais 1 mais x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 3. Tá legal? Então, o domínio da função P é o conjunto U que a gente precisa determinar, que vai ser o quê? Quais são os valores que eu posso calcular essa função aqui, gente? Para todos os valores de x, exceto para x igual a menos 1, porque daí esse denominador aqui dá zero e eu não posso dividir 1 por 0. Aqui também, se eu colocar x igual a 3, aqui ó, 3 menos 3 dá 0. Qualquer número que tiver aqui, inclusive 0 também, de repente, 1 aqui e tal, não vou poder dividir esse número que está aqui por um número 0. Então não posso dividir por 0 quando x igual a 3 e não posso dividir por 0 quando x igual a menos 1. Então o domínio dessa função está bem claro, né? Sem precisar fazer gráfico nenhum, que é todos os reais, todos os x pertencentes aos reais aqui, o u, de tal maneira que x tem que ser diferente de menos 1 e o x também tem que ser diferente de 3. Legal? Esse é o domínio. Então, esse gráfico aí, à mão, vocês não iriam conseguir fazer, porque depende de muitos conhecimentos através de assíntotas, certo? Assíntotas verticais e horizontais, tá? E a parte de limite também, a parte do cálculo. Então, vou deixar bem claro que essa aula que nós estamos fazendo aí, pode ser para aluno de segundo grau, até onde ele conseguir acompanhar, entendeu? E para aluno de cálculo, tá? É muito importante, porque o professor pode pegar essa mesma função e pedir para vocês determinar os assíntotas da função, tá certo? Então, assíntotas verticais, assíntotas horizontais, tá? O gráfico da função, se colocar no GeoGebra, é 1 sobre x mais 2, certo? Mais x chapeuzinho 2, que é o x ao quadrado, menos 1, dividido por x menos 3, tá? Daí ela apresenta essa função aqui, ó, dessa forma, porque o mínimo é x mais 1 vezes x menos 3, que dá x ao quadrado menos 2x menos 3. Olha, x vezes x ao quadrado. X vezes menos 3 menos 3x, mais 1x menos 2x. Menos 1 vezes menos 3 dá menos 3. Então está aqui embaixo. É o x mais 1 vezes x menos 3. X mais 1 vezes x menos 3 dividido por x mais 1 dá x menos 3. Vezes 1 dá x menos 3. X mais 1 vezes x menos 3 aqui embaixo, dividido por x menos 3, dá x mais 1, que multiplica x ao quadrado menos 1, e depois soma com o x menos 3. Resulta em cima, x na terceira mais x ao quadrado menos 4. Então, um polinômio em cima e um polinômio embaixo. O polinômio em cima tem grau 3, o polinômio embaixo tem grau 2, tá certo? Então, o domínio ficou bem claro. Agora o problema é a imagem, né, da função, né? Então, a imagem da função é todos os valores possíveis de R. Se eu não tivesse desenhado aqui o gráfico, eu estou vendo que eu posso assumir valores da função negativa aqui embaixo, igual o gráfico está aqui embaixo do eixo das abscissas, que é o x, tá certo? E tem esse outro pedacinho também aqui, ó, tá certo? É dividido em 3 pedaços esse gráfico. Uma parte assim, tá certo? Menos 1 aqui, ó, menos 1 ela é assíntota aqui, ó, tem uma reta vertical aqui, ó, passando por menos 1 aqui, ó, bem aqui menos 1. Então, aqui o limite da função é mais infinito, tá certo? E em x igual a 3, da mesma forma igual aqui, ó, 3. Ela vai tender a menos infinito para cá, ó, a menos 3. E a direita, ela vai assumir valores positivos, aqui, ó, todos os valores positivos aqui assim, tá?
E então podemos dizer então que a função P, a imagem da função P, né, é todos reais, tá? Não tem restrição nenhuma para os valores de P de x. P de x, P assume qualquer valor real, positivo e negativo. Agora a última função é e na x menos 1 mais um 2, aqui uma constante. Então, tem dificuldade em trabalhar com função exponencial? Essa aqui é função exponencial, o e da base do logaritmo neperiano, né? Certo? E igual a 1,73 parece, né? Aproximadamente. Então, e na x menos 1. Não é e na x menos 1, é e na x menos 1. Se o x é igual a 3, fica e na 3 menos 1, que dá 2. Daí é o quadrado mais um 2. Tá certo? Então, olha só. Sem olhar para o gráfico que foi colocado no GeoGebra aqui, ó. Como é que se desenha a função do GeoGebra? A função e em alguma coisa qualquer aqui é exp. Na linguagem Pascal é expo alguma coisa, expo. Então aqui para nós é exp x menos 1 e mais uma constante 2 aqui, traduzindo é x na x menos 1 mais 2, tá? Isso aqui é feito no GeoGebra, mostrando claramente que a função só assume valores o quê? Positivos. E a partir de 2 aqui, ó, 2, ó, aqui tem um assíntota aqui, ó, tá certo? Então, o domínio da função Q é todos os reais. Eu posso calcular e na x menos 1 mais 2, porque é uma função exponencial aqui, certo? Todos reais. Agora, para finalizar agora, nós vamos determinar a imagem da função Q, certo? Então, olhem, notem, o e na x menos 1, e na x menos 1 é o número que é sempre maior que zero, tá certo? Tá? Não assume valor zero, assume só valores positivos. E na x menos 1 só assume valores positivos, tá legal? Então, como está somando, então, todos os valores maior que zero, mas como tem o mais 2 ali, q de x, que é igual a e na x menos 1, mais 2, vai ser, os y vão ser maior do que 2. Porque isso aqui é maior que zero. Mas isso aqui é maior que zero mais 2. Então é maior que 2. Tá certo? Então aqui no eixo das ordenadas aqui, né? Eu vou ter um 2 aqui, ó. E aqui eu vou ter uma linhazinha tracejada aqui, ó. Me dizendo que a função assume todos os valores tão grande quanto eu queira. Tá certo? Q na x é a função exponencial. Positivo lá para cima. E quando eu vim para menos infinito aqui, ó. Os valores de x para menos infinito, essa função vai se aproximar do valor 2, tá certo? Mas não vai assumir valor 2. Então a imagem nossa para nós vai ser o conjunto de todos os y da forma que de x pertencentes reais aqui, ó, tal que y é maior do que 2, tá certo? Tá aqui, ó, 2 está aqui e o gráfico da função não passa para baixo o valor 2, tá certo? Então vai ser aqui o intervalo aqui, ó, o intervalo aqui 2 para mais infinito, o eixo y aqui, tá? Então eu espero que essa videoaula tenha sido útil para vocês, tá legal? Dá um joinha aí bacana, se inscreve no canal, habilita o sino aí, ó, pim blim blim, para receber as notificações cada vez que a gente estiver fazendo uma videoaula nova, vocês tomaram conhecimento. Sucesso nos estudos de vocês e um grande abraço a todos.